para essa grande decisão. Essa notícia, então, Rodinei jogando na lateral direita, Mateuzinho ficou no Rio de Janeiro, não viajou para Cuiabá, onde o Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro, ficou com o técnico Dorival Júnior fazendo lá um trabalho específico, mas pelo treino de hoje realmente vai jogar o Rodinei na lateral. O Flamengo para essa decisão, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira. Fala, nação, saudações rubro-negra. Nação, tô trazendo aqui informações atualizadas sobre o Flamengo, beleza? O Flamengo acabou de desembarcar quase agora, né? Lá em São Paulo, e vamos trazer aqui todas as notícias sobre o Flamengo. Então vem comigo, vamos agora acompanhar aqui esse react aqui sobre as informações do nosso Flamengo. Tamo junto, nação. Outra coisa, deixa o like aí para ajudar a gente aí. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre o Flamengo aqui no canal. Então é isso aí, nação. Vamos embora com o vídeo aí sobre todas as informações sobre o nosso Mengão. Tamo junto. Valeu! Porta do hotel do Flamengo, o rubro-negro já está aqui em São Paulo. Mendel Bidlovski, seja muito bem-vindo para falar do Mengão aqui no programa, Mendel. É isso mesmo, boa tarde, João, Mauro, Djalma, Breiler. Bom, o Edu mostrou torcedores do Corinthians lá em frente ao CT do Corinthians. Vou chamar aqui os torcedores do Flamengo também para dar palpite. Pode vir aqui. Então, já que eles falaram lá, quanto que vai ser o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Rapaz, eu acho que o Flamengo vai ganhar. Quanto? 4-0, né? Ô, louco, você. Eu chuto um 3-0. Então valeu, pronto, também tá registrado aqui então os palpites da torcida do Flamengo. O Flamengo já está concentrado neste hotel aqui em Guarulhos, a 18 quilômetros da Neoquímica Arena, onde acontece esse primeiro jogo da decisão. Cerca de 15 minutos, a delegação chegou aqui a São Paulo, chegou neste hotel, os jogadores já estão concentrados para essa grande partida. Muita festa lá no Rio de Janeiro, em frente ao Ninho do Urubu, para os torcedores se despedirem dos jogadores antes dessa primeira partida da decisão. Aqui também, em frente ao hotel, mais de 60 torcedores do Flamengo também marcaram presença e também saudaram os jogadores do Flamengo aqui na chegada. Flamengo que vem com delegação completa, mesmo os jogadores machucados viajaram com a equipe. Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Varela e Pulgar, que não estão inscritos na Copa do Brasil, também viajaram com a delegação. E o Vidal, essa notícia triste, perdeu o pai dele, optou também por seguir com a delegação do Flamengo, está à disposição do técnico Dorival Júnior, também passou aqui, recebeu apoio dos torcedores do Flamengo aqui presentes em frente ao Hotel Concentração do Flamengo. Também o Flamengo, assim como o Corinthians, força máxima para essa grande decisão. Essa notícia, então, Rodinei jogando na lateral direita, Mateuzinho ficou no Rio de Janeiro, não viajou para Cuiabá, onde o Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro, ficou com o técnico Dorival Júnior fazendo lá um trabalho específico, mas pelo treino de hoje realmente vai jogar o Rodinei na lateral. O Flamengo para essa decisão, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A equipe que vai jogar pela 12ª vez junta. Até agora foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com esse time jogando. Mas lembrando que a derrota foi recente no Fla-Flu e também o empate contra o Internacional. Muita expectativa para essa decisão, torcedores animados, como disse, cantaram muito, saudaram principalmente o técnico Dorival Júnior, foi muito apoiado pelos torcedores, tirou muitas fotos. Felipe Luiz também parou para tirar muitas fotos e o Davi Luiz até agora há pouco estava ali no cantinho tirando foto com os torcedores. Pedro também, muito carinho dos torcedores, a gente pôde ver então essa relação muito próxima, claro, dos torcedores do Flamengo com o time que decide a Copa do Brasil em busca do tetracampeonato, João. Perfeito. E essa situação do Vidal também chamou bastante atenção, hein, Mendel? Ele recebeu a notícia hoje pela manhã, inclusive estamos mostrando o momento da chegada dele ao hotel, né, cumprimentando ali os torcedores. Ele recebeu a notícia hoje pela manhã, né, no CT Ninho do Urubu, da morte do pai dele, ali o Arrascaeta passando. A morte do pai do Vidal aconteceu ontem à noite, né? E ele está aí com a delegação, Mendel. O Mendel não nos ouve nesse momento, mas nós vimos ali o Vidal passando. O pai dele faleceu ontem à noite lá no Clube Hípico, em Santiago, né? Tinha 61 anos, o seu Erasmo Vidal passou mal, teve um mal súbito e acabou falecendo. E o Vidal soube a notícia. Olha uma interessante ali, ó, o Rodrigo Caio passou,
E o Bruno Henrique passou. Aí o nosso fã de esporte vai pensar, mas o que eles estão fazendo? Eles vão jogar? Não. Mesmo quem não tem condição de jogo, é o caso dos dois, eles estão com o grupo, foram relacionados. Então aí estão o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique. Varela, provavelmente. Varela, Pulgar, que também não estão inscritos, não puderam. Todos estão juntos. Agora, Mendel, essa situação do Vidal, não sei se o Mendel nos ouve, produção. Essa situação do Vidal, mostramos agora há pouco ele chegando aí. É uma situação delicada, mas ele vai para o jogo, hein, Mendel? Sim, vai para o jogo. Ficou a cargo do próprio Vidal decidir se ele viajava com a delegação. Foi uma decisão dele. Ficou sabendo sobre a notícia da morte do pai dele. Mesmo assim, optou por seguir com a delegação. Na chegada aqui, como eu disse, ele recebeu o apoio dos torcedores que cantaram o nome do Vidal. Ele cumprimentou os torcedores e já está aqui com a delegação concentrada. Claro, é uma notícia que abala qualquer um, mas o Vidal fez questão de estar junto com a equipe. A gente sente que tem essa união da delegação dos jogadores do Flamengo, todos estão presentes, é tradicional, né, com essa delegação do Flamengo, de todos estarem juntos. Então, realmente é uma força muito grande que isso dá para a equipe, todo mundo junto na véspera dessa decisão. Perfeito, Mendel, muito obrigado. À vontade aí para você voltar. Também o nosso Edu Afonso lá no CT Joaquim Grava para participar com a gente aqui. Djalminha, pela sua experiência participando de vários grupos de jogadores de futebol, qual é o impacto que uma atitude como essa do Vidal, né, pode ter no grupo do Flamengo para essa final? Porque o cara acabou de perder o pai e ele mesmo assim ele fala, estamos juntos, vamos lá, tô com vocês, depois eu vou lá para o Chile para acompanhar. Sem dúvida alguma que assim, para os jogadores, né, é uma prova de que ele está bastante focado, né, mas é sempre uma decisão muito particular, né, tem jogadores que conseguem, né, assim, superar essa dor e atuar, né, e outros já preferem estar junto com a família nesse momento, participar de tudo, no caso dele que seria no Chile. Mas, assim, é bom também tá no grupo de jogadores, os caras que ele convive todo dia, com certeza vão confortar, vão acolher ele ali muito bem e cria um ambiente um pouco mais agradável num momento tão difícil quanto esse. Então, ele vai pensar um pouco mais ali no jogo, porque nesse momento você não tem o que fazer, na verdade, né? Então, estar com o grupo... para ele, de repente, vai confortar, fazer bem, pensar no jogo e, assim, uma demonstração também de grande profissionalismo, né? De você, ele nem de titular tá na equipe, assim, você fazer questão de estar presente no jogo, demonstra um profissionalismo grande e mostra a importância do jogo, mais um motivo ainda para a importância desse jogo, que o cara vai estar lá e superando essa dificuldade imensa, com certeza, na vida dele nesse momento. Djalma, hoje à tarde eu conversei com um colega chileno que, inclusive, escreveu um livro sobre essa geração de ouro chilena. E ele contou alguns detalhes de bastidor da história. Ele disse que o Vidal não tinha tanta proximidade com o pai. O Erasmo, pai do Vidal, ele abandonou a família quando o Vidal ainda era muito jovem. E por isso o Vidal cresceu sem a presença paterna e essa relação foi sendo retomada aos poucos. Atualmente, antes do Erasmo morrer, o Vidal tinha uma relação protocolar, mas cordial com o pai. De qualquer forma, mesmo não sendo uma relação próxima, é uma perda para a família, é algo impactante para o jogador, ele tem sentimento envolvido e, de certa forma, imagino que se fosse um pai presente, que o Vidal tivesse uma relação próxima a vida inteira, possivelmente ele estaria com a família nesse momento. Mas, ainda assim, é uma demonstração de que esse jogo significa muito, de que o Vidal entende a importância dele para o elenco, mesmo não sendo o titular. Mas essa relação entre Vidal e o pai, entre Vidal e Erasmo, não era como uma relação convencional de pai e filho. Mas, de qualquer maneira, né, é um baque, impactante. Né? Não, só para, assim, já citar um exemplo pessoal, né? Que quando meu pai faleceu, foi durante a semana e no final de semana tinha um jogo, decisão do campeonato de júnior, Flamengo e América.
E assim, foi durante a semana e no final de semana, naquela época os juniores não concentravam e aí fizeram concentração, colocaram na concentração e nos levaram para o cinema na véspera do jogo. Assim, tudo isso fizeram esse entorno para que eu me sentisse mais confortado com o grupo, aí nós concentramos juntos e, assim, não foi tão próximo ao jogo, foi durante a semana, mas eu passei por isso e, assim, você não tem o que fazer nesse momento. Então, você está com as pessoas que convivem todo dia, que estão no teu dia a dia, que você tem um carinho, essas pessoas são importantes para estar no seu lado nesse momento, para te confortar e te dar uma tranquilidade. Mauro Naves, é isso aí. O Breler trouxe essa informação que é muito importante, né? Realmente era uma relação mais distante. Ele abandonou a família, o seu Erasmo, quando o Vidal era ainda criança, né? E ele teve que meio assumir ali a responsabilidade junto com a mãe, né? Da criação dos irmãos e tudo. Mas não deixa, né, de ser um baque. E tá ele aí, ó. Mais uma vez a gente mostra ele recebendo o carinho da torcida, indo ainda sorriu para o ali jogo, pro né? torcedor, né? Não fez nem aquela cara de fechada. Parece assim, um comportamento normal de quem está chegando, dá uma olhadinha pro torcedor. Sim. Sim, eu tinha conhecimento dessa história do que tinha acontecido com o pai, da infância, etc. Mas parece que já houve, de alguma forma, uma reaproximação, porque me parece que ele cuidava lá na hípica dos cavalos que são do Vidal. Inclusive, ele morreu no clube hípico. Morreu cuidando lá dos cavalos do Cuidando filho. de cavalos, que o Vidal acho que tem cavalos lá de corrida e tal. Então, de certa forma, deve ter havido essa aproximação. E até para dar uma ajuda financeira, eu sei lá como é que era a condição do pai, não é isso? Sim, ele ajuda, o Vidal ajudava financeiramente o pai depois que retomaram a relação. Exato. Legal. Tipo assim, arrumou até um emprego, entre aspas, ó, vai lá, cuida para mim e tal, vou te dar uma grana, mais do que ganharia o cara normal, enfim. E tem o resto da família, eu acho que ele vai mais também por isso, enfim. Eu imagino que vão esperar, a morte foi segunda. Foi ontem à noite. Ontem à noite, né? Se ele está indo, você tem a informação que depois do Isso, jogo ele irá, né? depois da partida ele deve ir Então lá para o vamos Chile. esperar para enterrá-lo. Mas acho, assim, digno dele ter ficado, enfim, mostra que como o Flamengo está focado também nisso. Ele tinha muita expectativa de jogar no Flamengo, né? Muita expectativa, falou isso, fez propaganda dele mesmo antes, vestiu camisa, pôs camisa na mulher e tal. Enfim, e se declarou tanto ao Flamengo que eu acho que ele quer estar vivendo, curtindo todos esses momentos decisivos do Flamengo agora. Mas foi uma atitude legal dele ter ficado, enfim, e acho que a família lá vai entender, e ele vai quinta. Aí provavelmente fique 2, 3 dias por lá e tal, e volte no final de semana pensando só no jogo. Atitudes como essa, jogo na volta. Mais ídolo, né, do torcedor, sem dúvida alguma, ele vai ficar, porque está demonstrando profissionalismo. E outra, a chance dele entrar, Djalma, no jogo é grande. Claro. Ele é quase que sempre o 12º jogador hoje em dia. Ele e o Cebolinha estão ali, né? Sempre entrando. Tal, já põe os dois ali. Claro, depende do comportamento do jogo, mas normalmente eles estão dentro. Então ele tem muita chance de estar em campo amanhã. Sem dúvida. E acho que com a cabeça que tem, com essa atitude que ele teve hoje, não vai pesar nada. Ele vai entrar em campo pensando no jogo e tal, e não esquecer lá por momentos a história do pai, e deve jogar naturalmente. Vai falar com... Eu vou lá no hotel, mas qual o detalhe, Mauro? Não, para perguntar se esse hotel não fica ali no caminho mesmo do aeroporto. Que eu tô achando que eu já entrevistei o Davi Luiz nessa posição aí, eles vão dizer pela pra gente. seleção brasileira. Eles A vão dizer seleção usava esse hotel, tô meio que identificando pela frente assim. Agora, o Tite gostava também de usar ali, porque é muito próximo do CT do Corinthians. Então, ele treinava no Corinthians. A seleção treinou várias vezes no CT. E não é tão longe do estádio. Não. É caminho, né? Não, estrategicamente, logisticamente falando, bom, né? Tá então vamos para lá, para esse corretíssimo. ponto estratégico, onde está concentrado o Flamengo. Muito bom receber aqui o Pedro Ivo Almeida, ao lado do Mendel, que já participou com a gente. E eu gostaria que vocês falassem para a gente o que vocês perceberam, né, desse impacto da notícia, da presença do Vidal. Qual foi a percepção de vocês aí? Toca a bola, Mendel, com o Pedro Ivo. É isso, primeiro, o Mauro tá bem aí de identificação visual, Bem esse localizado. hotel mesmo, bem localizado, muito usado pela seleção brasileira, 18 quilômetros da Neoquímica Arena, fica pertinho do CT do Corinthians, pertinho do aeroporto, realmente um hotel em posição estratégica. E o Davi Luiz ficou um tempão aqui parado, pertinho da posição onde o Mauro deve ter entrevistado o jogador. Bom, mas sobre essa situação
do Vidal, vocês falavam aí sobre a relação do Vidal com o pai dele, realmente essa reaproximação aí nos últimos anos, cuidando dos cavalos dele no Clube Hípico, onde o pai do Vidal teve a parada cardiorrespiratória. A gente observando aqui, na chegada do ônibus, realmente ele uma fisionomia tranquila, agradecendo aqui o apoio dos torcedores, até um leve sorriso na chegada aqui no hotel, também com esse apoio dos torcedores. E o Pedro tem informações também sobre como que está o Vidal depois dessa notícia, que claro, independente da relação que ele tinha com o pai dele, é algo que mexe, mas como que ele está para esse jogo da decisão, Pedro? Tudo bem, meu? Um abraço a você, um abraço a todo mundo lá do clube. João, um abraço a você, pessoal aqui cruza com a gente, vê a camisa, quer saber do João, quer saber se já começou o programa do João. Então estamos aqui para o nosso ESPN FC, nosso Happy Hour. João, são alguns pontos importantes que eu acho que a gente precisa abordar, né, Mendes? A gente conversava aqui. O primeiro deles a gente busca identificar alguma coisa no olhar do Vidal quando ele chega. Mas a verdade é que se a gente não tivesse qualquer informação sobre a situação do pai, sobre o falecimento, a gente não teria como especificar que havia algo no ar com o Vidal. O Vidal desce normalmente do ônibus, o Vidal cumprimenta torcedores, escapa um sorriso ali pelo carinho que ele recebe. E aí é um tema muito delicado, e aí para não entrar aqui de orelhada, falar que a gente viu, que a gente leu, eu fui tentar entender, conversar com as pessoas do Flamengo, que chegavam, a delegação do Flamengo que chegava. E todo mundo dizia praticamente a mesma coisa. Ele está bem. Ele está feliz com a morte do pai? Claro que não, longe disso, ninguém fica. Mas ele está bem. Ele está bem, ele não registrou nenhuma insatisfação, ele não chegou a cogitar, ficar na dúvida se viajaria, se não viajaria. Foi muito claro desde o início que viria, que estava com o Flamengo, que o compromisso dele era com o Flamengo. Ele dizia, meu compromisso é com o Flamengo. Eu estou aqui, dizia no Rio, e vou viajar. Viajou para São Paulo. E outra situação é que o Vidal, desde que chegou ao Flamengo, ao Rio de Janeiro, ele se mostrou um cara muito aberto no CT, na convivência do CT. Fala com todo mundo, muito agradável, se abre para todo mundo, não é um cara fechado, expõe detalhes da sua vida para todo mundo, comenta o cotidiano, o dia a dia, e as pessoas mais próximas... Gosta da resenha, né? Relatam que ele nunca falou do pai. Ele nunca tocou no assunto pai. Ele nunca detalhou qual era a sua relação conturbada ou não. Não era nada próximo. Então não tinha ali algo muito a ser tocado, a ser debatido, a ser uma perda que justificasse talvez um embarque imediato. Muitas vezes acontece e é algo compreensível. A gente não tem que julgar a relação. Relação pessoal e relação familiar é algo muito delicado. Agora, o que a gente pode trazer do contato com as pessoas que convivem com o Vidal no dia a dia? Ele está bem. E o Dorival não vai deixá-lo de usar por um minuto que seja, por opção no intervalo, se tivesse, por exemplo, que entrar, ou por opção ao decorrer do segundo jogo, caso não entre, por conta da situação com o pai. Lateral, o Mateuzinho chegou-se a cogitar a possibilidade de jogar, ele ficou no Rio de Janeiro treinando com a equipe, não viajou para Cuiabá, mas hoje no treino já o Rodinei aí novamente ganhando a vaga, ficando com a vaga que é dele, é o lateral direito, vai para essa decisão, é o time principal do Flamengo, é o time das Copas do Flamengo, né? Mendel, mas eu confesso que eu tenho uma dúvida. Para esse início de jogo amanhã, é o time das Copas. Para o segundo tempo, para o jogo da volta, há um holofote muito grande sobre como o Mateuzinho está. Essa preocupação não ocorre por acaso. Como o Mateuzinho está é resposta a uma situação de como o Rodinei não está rendendo, no caso. Então acho que é bom ficar de olho. Como é bom ficar de olho também, por acaso, na outra lateral. O Flamengo, que muitas vezes é travado por dentro na hora do jogo, tem buscado soluções quando atua com uma outra formação, com o Ayrton Lucas tabelando, dialogando, com o Everton Cebolinha pela ponta. Então acho que não tem como cravar que o time das Copas, o tal time das Copas, falar do time das Copas, que alcança 2 finais, vai ser aquela formação que vai atuar 90 minutos amanhã, 90 minutos na quarta-feira, que vem 90 minutos contra o Atlético Paranaense na final da Conmebol Libertadores. Tem coisa no ar. Rodinei joga amanhã. Se o Mateuzinho pode entrar ou não amanhã no segundo jogo, acho que está tudo aberto. Pensando também no segundo jogo, jogadores pendurados do Flamengo, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Gabigol, uma lista grande, quanto isso pode influenciar no time do Flamengo. A gente sabe que o final é sempre um jogo duro, é um jogo disputado, pegado. Quanto que você acha que isso pode ter um peso nesse primeiro jogo da decisão? Gabigol, juro que todo mundo pode ficar tranquilo, né? Mas será que todo mundo pode ficar tranquilo? Você tem um Gabigol que quase sempre está flertando ali com alguma discussão. Você tem um João Gomes quase sempre com uma força excessiva numa decisão. Você tem um Léo Pereira, que embora tenha uma boa fase, é um jogador de linha defensiva, de combate. E você tem um segundo jogo. Sim, é um alerta ligado, Mendel. Eu acho que é algo que está sendo muito falado na pauta interna do Flamengo. A tal pauta que não debate tanto a situação do Vidal, mais respeita, mas ela certamente está muito atenta.
porque a gente fala muito do jogo de ida, né? Como o jogo de ida pode condicionar o jogo de volta. Imagina você condicionar o jogo de volta num cenário negativo e sem peças importantes. Então acho que isso sim, isso é algo que está sendo observado com lupa ali dentro do Flamengo. Vai ser muito conversado, porque não tem como resolver dentro do jogo, né? Eu acho que é muito uma conversa prévia de como você vai administrar e trabalhar a sua cabeça para o momento que você entra. Você não pode entrar mais frouxo numa dividida, mas você sabe que você tem uma responsabilidade, porque a final só se encerra na quarta-feira que vem. Para fechar aqui, antes de devolver para o estúdio, João, falar sobre o momento das duas equipes. A gente sempre faz o recorte com como que estava antes do jogo da Conmebol Libertadores, os momentos eram bem diferentes. Agora, depois da semifinal contra o São Paulo, o Flamengo teve 2 derrotas, Fla-Flu e Fortaleza, 2 vitórias, um empate contra o Internacional. O Corinthians, de certa forma, um time diferente para essa partida, pensando na comparação com aquele jogo. É muito diferente a situação da final da Copa do Brasil para a disputa do mata-mata da Conmebol Libertadores? É muito diferente, mas eu não acho que seja uma diferença pautada pelo que era o Flamengo ou deixou de ser. É muito diferente pelo que o Corinthians passou a ser. E acho que isso precisa ficar claro. Não adianta alguém querer se iludir e pensar que o Flamengo caiu, o Flamengo não joga, o Flamengo é facilmente marcado. Não, o Flamengo das Copas vai muito bem. Constrói resultado até quando não joga bem. Então acho que isso precisa ser ressaltado. A oscilação ela veio de forma natural no campeonato que o Flamengo abriu mão. Não verbalizou, mas abriu mão, que é o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo das Copas, o tal time das Copas, ele precisa ser encarado de outra maneira. A mudança no cenário vem muito pelo que o Corinthians passou a fazer. E aí sim, isso muda. Aquele mata-mata lá atrás, o Corinthians tentou até de alguma forma segurar, mas o Flamengo resolveu muito fácil dentro de Itaquera. E mais fácil ainda no Maracanã. É isso aí, são os grandes ingredientes para esse clássico brasileiro que decide a Copa do Brasil. O primeiro jogo, então, Corinthians e Flamengo. Flamengo já concentrado nesse hotel que o Mauro Naves conhece tão bem, João. Conhece bem, conhece. Então é isso aí, nação. Mais um trecho aqui que a gente trouxe aqui, né? Que a gente reagiu para deixar vocês bastante informados aqui sobre a notícia do Flamengo, né? O Flamengo já desembarcou em São Paulo e amanhã é o principal jogo, né? Teve alguns pontos aí que me chamaram a atenção. O próprio comentarista aí, eu esqueci o nome dele, é meio difícil de falar, ele falou a escalação provável do Flamengo. Então sabemos que o Rodinei vai ser titular no jogo. O Rodinei vai ser titular. Lembrando que teve uma especulação em cima do Mateuzinho, né? Que poderia ser titular ou não. Que acabou não sendo concretizado. Então o Rodinei vai ser titular. Outro ponto também importante aqui que a gente tem que tocar é que o Flamengo tem 4 jogadores muito importantes. Todos titulares. Há um cartão amarelo de ser suspenso para o jogo da volta, que é o Gabigol, Everton Ribeiro, João Gomes e Léo Pereira. Então esses 4 jogadores titulares estão pendurados. Se levar um cartãozinho, já complica para o jogo de volta. Então o Flamengo, óbvio, né, que os jogadores não vão tirar o pé no primeiro jogo da final. Se for para levar cartão amarelo, vai levar. Simplesmente isso. Também teve a parte do Vidal, né? Infelizmente o pai do Vidal morreu. Meus pêsames para ele. Complicado, mesmo estando em distância, não deixa de ser pai, né? Mas é complicado. E o comprometimento dele com o Flamengo é algo que não se vê todo dia, entendeu? Óbvio que isso pode afetar em algum ponto, pode. Mas, na minha visão, se ele fosse muito agarrado ao pai, talvez ele já teria ido pro Chile, não teria se concentrado, né? Mas como o próprio João Guilherme falou, que ele sempre ficou desejando jogar no Flamengo, então óbvio que lá no dia do enterro lá pode esperar mais um pouquinho, né? Então é meio complicada a situação aí de falecimento de parente. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, nação. Eu vou encerrando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui para vocês aí. Se você gostou dessas informações, deixa o like para ajudar o canal aí. Tamo junto e é nóis. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu palpite aqui nos comentários, né? Lembrando que o Flamengo vai... Na minha visão, o Flamengo é o time titular das Copas, todo mundo sabe qual é o time de cabeça. E aquilo, o Flamengo tem que voltar a apresentar aquele futebol que chegou a apresentar alguns meses atrás, né? Aquele futebol, entendeu? Antes de chegar às decisões, né? Depois que o Flamengo chegou nas decisões, parece que o Flamengo caiu um pouco de rendimento, óbvio, né? Já tá o brasileiro já foi perdido, então óbvio que
a cabeça não tá tanto, né? Então eu espero que o Flamengo amanhã, no dia 12, às 9h30, 9h40 o jogo, se não me engano, volta a apresentar o futebol, jogue bem e consiga construir um excelente resultado, né? Pelo menos, que a gente espera, o torcedor, uma vitória, né? De 1-0, 2-0, no mínimo 2-0, né? Óbvio, pelo coletivo que o Flamengo tem, pelo entrosamento que o Flamengo já tem há bastante tempo desses jogadores, né? E nada além disso, a gente, torcedor flamenguista, quer a vitória. 2-0 para tentar liquidar já o jogo da volta, né? Óbvio que é difícil, o Corinthians está em outro momento, está jogando melhor, entendeu? Teve um crescimento, principalmente com com o crescimento do Renato Augusto, né? Que cresceu muito de produção, tá trabalhando muito a parte física, então o Flamengo tem tudo para chegar lá e conseguir o resultado. Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Valeu, nação!